Hola, buenos días. Bienvenidos a más un encuentro conmigo. Espero que tengan pasado un fin de semana agradable. Amores, bien, estábamos aprendendo sobre las curiosidades referente a las horas y el periodo del día en comparación a nuestro país y a los países que hablan español. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y hoy nosotros vamos a hablar un poco más sobre las horas. Será muy fácil, muy tranquilo aprendermos las horas en español porque ya aprendemos los números. Entonces, como já lo sabemos, né? Então, como que a gente já sabe falar os números no espanhol, vai ser muito fácil aprender as horas, ok? Todavia, desde o momento, já há algo, tá? Muito importante para memorizar. Em espanhol, não perguntamos que horas são, sino que hora é, ó, tá vendo aqui, ó? Que hora é? Então, para perguntar, sempre em singular. Isso é muito importante que memorizem. Então, toda vez que a gente for perguntar a hora no espanhol, que hora é? Que a gente pergunta de uma hora específica. A gente não pergunta de várias horas, por isso que é no singular e não no plural, como aqui no Brasil. E aí, a resposta vai depender da hora que foi em verdade, ok? Então, podemos dizer, es la una, son las dos, son las tres, e assim por delante. El más importante, né? O lo más importante, perdão, é que também compreendam que quando vamos responder referente a uma hora que seja no singular com una, né? A gente responde o verbo e o artigo também, tá? Então, a frase tem que estar toda, né? A frase acompanha se ele sujeito, ele substantivo é plural ou singular. Então, se é una, fica es la una. Tá vendo que a partir do número dos já ficou são las dos e assim por delante. Ah, mas e se eu quisesse falar 13 horas da tarde? São las 13 de la tarde, são as 13 horas. E é indiferente, porque quando a gente fala 13 horas, é diferente de falar uma hora. Porque esse uma hora é referente à madrugada. É la una de la mañana, é diferente de são as 13 horas. Porque 13 já mostra o período da tarde, tá bom? Agora, vamos ver então as expressões que identificam os períodos do dia, tá? Para que a gente possa utilizar juntamente com as horas. Então, olha aqui para vocês verem. Nós podemos, né, nos referir por la mañana, em la mañana, de la mañana. Daí o período da tarde, por la tarde, em la tarde, de la tarde. Período de la noche, por la noche, en la noche, de la noche. E aí, algo muito importante que nós usamos muito referente ao número 12, né? Então, geralmente, quando mostra em ponto o número 12, se for aquela parte que divide o dia e a tarde, falamos meio-dia. Se for aquela parte que divide a noite com a madrugada, medianoche. Então, meio-dia em ponto, medianoche em ponto, ok? E la madrugada, isso mesmo. Bueno, agora vamos ver um pouco mais sobre como dizer as horas em espanhol. Aí está um quadro, ok? Perfeito. E esse quadro já está dizendo que hora é. Perfeito. E as maneiras de responder. Então, você está vendo que existe em ponto,
muestra quando a hora está exata aqui no número 12. Porque nós já sabemos que o ponteiro que marca, né, a aguja que marca a hora, né, ela vai estar a um número específico e que marca os minutos vai estar apontado para o 12. Então, daí saberemos que é em ponto. Se todavia a aguja que marca os minutos estiver em número 6, vamos dizer e media ou e 30, certo? Vamos olhar primeiro, então, o quadro que fica aqui, ó, do lado direito, no sentido horário, nesse sentido. Então, vamos começar del 12 ao sentido horário, ok? Então, olha lá. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, son las ocho, son las nueve, son las 10, son las 12, son las 11, perdón, son las 12. Entonces, hablamos referente a las horas, ok? E se queremos dizer los minutos, né? Então, es la 1:05, son las 2:10, son las 3:15. Então, vamos conhecer primeiro, né? Bom, se não for esse 5, era só contar, né, os pontinhos aqui, ó, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Então, é só dizer os numerales. Agora, há algumas coisas diferentes, não? Porque quando chegamos aqui, em Brasil, geralmente, hablamos e 15, porque já são 15 minutos. Todavia, em Espanha, eles não hablam e 15, eles hablam e quarto, ok? Em Espanha, apenas os países que hablan, né, os países latinos também hablam como nós outros e 15. Mas é importante que memorize e quarto, porque se algum dia vão viajar, já lo sabem, perfeito? Então, são as 3:15. Son las 4:20, son las 5:25, son las 6:30 ou son las 6:30. Então, é muito fácil aprender os números porque já conhecemos os numerales. Todavia, lo estamos empregando horas para falar as horas. Passa uma coisa muito interessante referente a la otra parte del reloj. Entonces, estábamos mirando la parte derecha, ahora vamos mirar a la parte izquierda. Es muy importante que comprenda que hasta y media, hasta el número 6, vamos a hablar y alguna cosa, como estávamos dizendo, y 25, y 20. A partir del número 6, não hablamos mais a conjunção I, que é o Y. Hablamos a palavra menos, porque é a hora que vai cumprir menos lo que falta para chegar. Em Brasil, dizemos ao contrário, pero é a mesma coisa. Acá decimos que falta. Então, mirando a esse horário que está falando acá, né? Está dizendo que são as 7 menos 25. Em Brasil, dissemos que faltaria, né? Falta 25 para 7, por exemplo. Ou também falaríamos que são 7:35. Em espanhol também decimos assim. Então, é possível dizer, são as 7:35, pero em Espanha, eles não falam assim, eles falam a hora menos do que falta para cumprir a hora. Então, mira, não está marcando aqui 7, então são as 7 menos 25, ou seja, menos 25 minutos para chegar no horário das 7. Próximo horário, olha lá.
Son las 8 menos 20 o son las 8:40. El próximo, son las 9:45 o son las 9 menos cuarto. Menos quarto ou menos 15, queda igual. Se estamos em Espanha, é bueno que digam menos quarto, não menos 15. Perfeito? Depois, são las 10 menos 10 ou são las 10:50. Depois, são las 11 menos 5 ou são las 11:55. São las 12 em ponto. ¿Comprendieron? ¿Sí? Bien, espero que tengan comprendido. Ahora, muy importante, ¿tá? De la mañana, entonces AM. De la tarde, já empieza período da tarde, por isso é PM. De la noche, já continua também PM. Algo muito importante. Em espanhol, eles utilizam as horas de maneira formal. O que quer dizer isso? Quer dizer que não falam como nós outros, que acá, por exemplo, decimos que à 1:00 a gente tem compromisso. Às 2:00 nós temos compromisso. Eles procuram dizer, em verdade, completar toda a volta do reloj. Então, se eles disserem es la 1, estão se referindo de la madrugada. A las 2 também, assim por delante. Se eles dizem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todo o período da manhã. 12, período já começa a tarde. Aí eles não vão dizer, raramente vão dizer 1:00, eles vão dizer são las 13, são las 14, são las 15, são las 16, são las 17, são las 18, são las 19, são las 20, 21, 22, 23 horas. Eles sempre hablam desta maneira formal. Em nosso país, por exemplo, só utilizamos as horas formais, porque assim se chama, quando vamos, por exemplo, falar de um convite de aniversário, um convite de casamento. Nesses locais é que aparece a hora formal. Mas para falar, a gente acaba falando, vamos supor que você tem uma festa de aniversário que começa às 19 horas. A pessoa vai te convidar e ela já fala que a festa é às 7 horas da noite, por mais que ali no convite esteja mostrando 19 horas. Seguindo, então. Opa, había dado un probleminha con el Aldo, pero ahora regulou. Bueno, agora vamos fazer uma prática. Observa a placa que mostra um atendimento referente a uma panaderia. Se está dizendo assim, ó, panaderia Sol, padaria Sol. Qual é o horário? Abre 6 horas, cierra 20 horas. Eles param para almoço desde las 12 hasta las 15 horas, tá? Então, o horário de atendimento, 6 horas da manhã e encerra, fecha, 8 horas da noite, 20 horas. Param para comer desde las 12 hasta las 15 horas da tarde. E aí, ó, vamos compreender um pouco, sim? La panadería Sol abre a las 6 en punto de la mañana, cierra a las 8 en punto de la noche y sirve almuerzo al mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso es muy importante, ¿sí? Porque algunas panaderías sirven almuerzo, sirven comida,
y no se olviden de las diferencias culturales, principalmente relacionadas a España. Entonces, vamos mirar al reloj y vamos comprender un poco más. En España, ellos se despiertan por vuelta de 8 horas, comen, né? Desayunan 8:30, pero esse desayuno é um café ou um té, um chá apenas. Comem talvez uma tostada, não nada mais. E depois seguem a la escola ou vão a trabalhar. Por volta de 10 horas de la mañana es que ellos van a desayunar, ¿ok? Ellos van a comer así muchas cosas, pan, tostada, galletas, van a tomar sumo, beber leche, ¿ok? Y a causa de eso no van a tener fome antes de las 2 de la tarde. Entonces, 14, varía mucho. Barcelona ellos almuerzan 14 horas, mientras que en Madrid el almuerzo es servido a las 15 horas. Tanto que en este horario, en este punto, que pasa con Madrid, 15 horas de la tarde, né? 15 horas, não necessita hablar tarde, perdão. Não encuentras tiendas, lojas abertas. As pessoas param para almoçar, porque depois do almoço eles sacam uma coisa que se chama siesta. Eles tiram um cochilo depois do almoço, isso é muito legal. Esse cochilo varia de meia hora a 1 hora, né, depois do almoço. E aí regressam com suas atividades 16 horas. A causa de isso, não vão ter fome antes de las 18 horas. Então, se eles têm fome 18, 19 horas, comem um sándwich de jamón, um pão com presunto, porque a cena vai passar por volta de 9 horas de la noche y 10 horas de la noche. Lembrando que la cena va a ser algo más sencillo, algo más leve, ¿ok? Amores, essa foi minha explicação para vosotros com relação a las horas e os períodos del dia. Espero que tenham compreendido. Se há qualquer dúvida, pueden enviarme. Muchas gracias por hoy. Hasta luego.